Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. Mas antes de começarmos, nós queremos fazer uma oração pela nação, pelos nossos pastores e também por todos aqueles que estão passando dificuldade neste momento. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Ajude, Senhor, o nosso governante, ajude os nossos pastores, ajude, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, agora enfermos, todos aqueles, Senhor, que estão passando por alguma tribulação, todos aqueles que estão desempregados. Abençoe, Senhor, todas as famílias, traz de volta, Pai, aqueles que deixaram seus lares, traz de volta aqueles que te deixaram. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada um que tem me acompanhado e também aqueles, Senhor, que ainda não me acompanharam, ajude também, coloque em seus corações, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos deixar aqui, em ligeiros tempos, uma palavra ao seu coração, que se encontra no Salmo 91, que fala sobre a segurança daqueles que refugiam em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Eu gostaria de deixar aqui, mencionar para você que aqui fala sobre segurança daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É aquele que está descansando, é aquele que está protegido por aquele que disse que ia fazer todas as coisas. Sabemos que em meio à epidemia e muitas coisas que estão acontecendo por aí afora, tem muita gente preocupada, tem muita gente sem saber o que fazer. Mas neste momento eu gostaria que você atentasse para esta palavra. Eu gostaria que você ficasse mais aliviado. Por quê? Porque Deus é aquele que tem sustentado até agora todo o globo terra e também todo o seu povo, aqueles que servem a Ele. E através desta palavra, que o salmista nos diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E se você analisar comigo, você vai ver a manifestação da glória de Deus, quando ele diz lá em Isaías 40, versículo 5, ele diz, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Quando Deus ele fala alguma coisa, ou quando Deus diz alguma coisa, ele se responsabiliza. Ele toma frente daquilo que a sua boca falou. Deus também, se você analisar comigo, você vai ver ainda em Isaías capítulo 58, versículo 14, ele diz, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus é aquele que toma providência. Deus é aquele que quer que todos os crentes se deleitem na sua presença. Como diz lá o Salmo 37, os versos 4 e 5, quando ele diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E o 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você analisar, Ele está mandando a gente deleitarmos nele. E quando ele fala aqui sobre onipotência, aqui, onipotente, ele está se referindo ao Deus que pode todas as coisas. Ele está dizendo que não existe nada que possa subsistir diante da presença de Deus e na ação daqueles que Deus está trabalhando em suas vidas. Então Deus destrói tudo aquilo que vem impedir o seu trabalhar na vida do cristão. Então eu quero lhe dizer que se você está confiando e que está, aleluia, habitando no esconderijo do Altíssimo, eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas, ele não pode nos atingir e muito menos fazer alguma coisa sem a permissão de Deus.
E é por isso que nós estamos aqui habitando no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza. E nele nós estamos confiando. Se você está deleitando no Senhor nesta tarde, eu quero que você, aleluia, tire as preocupações e aproveite o momento para reunir a família. Aproveite o momento para adorar a Deus. Aproveite o momento para ler mais a Bíblia. Aproveite o momento para jejuar. Aproveite o momento para engrandecer o nome do Senhor. Porque se você, aleluia, estiver preocupado, a Bíblia diz que Deus não trabalha na preocupação das pessoas. Nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. Nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Aleluia. Por quê? Porque Ele é o Deus provedor. Você está confiando que Deus falou, que disse que ia trazer de volta o seu esposo. Você está confiando que Deus falou, que disse que ia restaurar a tua família. Você está confiando que Deus disse que ia abrir as portas mesmo nessas dificuldades que estamos passando. Você está confiando que Deus disse que ia restaurar a sua saúde. Você está confiando que Deus disse que ia remover aquilo que está lhe incomodando, mas você está deleitando no Senhor. Você está acreditando verdadeiramente, como nos diz o salmista, porque se você está, aleluia, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque aqueles que deleitam, aqueles que confiam no Senhor, aleluia, aquele que tem essa esperança do que aconteça o que acontecer, ele está debaixo da mão do Todo-Poderoso. E você, aleluia, nesta tarde também está debaixo da mão do Todo-Poderoso. E nada pode lhe atingir, nada pode lhe afligir. Por isso que nós temos, aleluia, o motivo de exaltar e de bendizer o nome do Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então tire a preocupação, tire qualquer incerteza, qualquer dúvida que o nosso adversário colocou na sua mente, aleluia, tentando ofuscar os projetos, os planos divinos de Deus na sua vida, de Deus na sua família, de Deus na sua saúde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero que você entenda nesta hora, neste momento, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, aleluia. Então não existe peste noturna, não existe nada que venha sobre a vida do cristão, que Deus não tome a providência, aleluia. Por isso que eu quero agradecer a Deus por este momento de estar aqui, de trazendo esta palavra, meu amigo, minha amiga, aleluia. Você, aleluia, que está me ouvindo agora, deleita-te no Senhor, entrega ao Senhor os teus problemas, aleluia. Confie no Senhor, porque Ele vai estabelecer tudo o que Ele prometeu, porque a boca do Senhor assim o disse, e quando Ele diz, Ele cumpre, amém?